Eu sou Cida Lopes. Eu sou Simone Miranda. Eu sou Renata Borja. Eu sou Renata Moreira e juntas nós somos... O Quarteto Psi. De ansioso e louco, todo mundo tem um pouco. Será? Gente, ansiedade é o tema do momento, né? Todo mundo tá falando de ansiedade, todo mundo tá vivenciando ansiedade, todo mundo conhece alguém que tem graves problemas com ansiedade. Nos nossos consultórios, o que mais chega são pacientes ansiosos e tendo prejuízos com a ansiedade. Então, a ansiedade não podia ficar de fora desse programa, porque é algo presente na vida de muitos de nós. O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Eu fico me perguntando, sabe, minhas amigas, por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? E tem lá minhas hipóteses, nós vamos falar das minhas hipóteses. Mas eu quero começar esse programa compartilhando com vocês uma reflexão que eu fiz para preparar aqui o nosso tema, que era, será que a gente sempre teve ansiedade presente? Ou será que a ansiedade é um mal do século atual? Sim. E sabe o que eu descobri, Sidoca? A ansiedade, ela sempre esteve presente e ela foi fundamental para a nossa sobrevivência e evolução. Alguns medos que nós temos programados em nós nos ajudaram a sobreviver. Então, desde a época do Homem das Cavernas, quando ele precisava, né, de antever perigos, de se preparar para a escassez de comida, para secas, muito desses medos que são biologicamente marcados nos ajudaram a chegar até aqui. Sem eles, talvez, isso aqui não estava acontecendo. E o problema da ansiedade do mundo atual é que esse perigo que a gente tinha até então de seca, de perigo, né, ambiental, de escassez, das feras que podiam chegar, hoje esse perigo, ele é construído pela nossa mente. A gente tem medo de falar em público, a gente tem medo do perigo da violência, a gente tem medo de um monte de coisas que hoje são produzidas dentro da gente. Então, acho que esse programa vai dar o que falar. Precisamos fazer uma distinção, né, para as pessoas que não estão entendendo, porque eu acho que tem uma coisa muito complicada quando a gente fala em ansiedade, porque todo mundo acha que é transtorno. Aí fala assim, tô ansioso. Ah, então eu tô com transtorno, então eu tô doente. Eu tô com um problema sério. Não, na realidade a gente tem que fazer a distinção entre a emoção, um pouco disso que você colocou, né, o medo, a emoção do medo, a emoção... O medo é real, é aquela coisa ali naquele momento. A ansiedade antecipatória, assim, é o perigo que pode vir a acontecer. Mas essas duas coisas biológicas, né, que tem uma resposta biológica que faz o nosso corpo produzir adrenalina, noradrenalina, para preparar o corpo para a ação, isso todo mundo tem. E aí a gente, quando tá com o corpo lá preparado, que o corpo tá ativado e a respiração fica mais curtinha, o cérebro oxigena mais, mas o cérebro oxigena mais para quê? Pra gente pensar. E aí a gente fica com as pernas mais ativadas pra gente correr. Vocês sabiam? Sim. Vocês sabiam que a energia vai toda para a perna quando a gente está com medo ou ansiedade? E olha, eu acho que tem e quando tá com raiva, não, mas quando tá com raiva, isso vai para os braços. Então, na ansiedade, na grande maioria das vezes, a energia vai para as pernas, ou para você correr, ou até naquela coisa que aquelas pessoas, quando elas desmaiam, né, já é um sistema seguinte ao sistema de ameaça que está sendo ativado ali. Mas é interessante que a gente tem que distinguir que sentir-se ansioso é normal e é natural. Sim. Mas é diferente de uma ansiedade clínica. De transtorno. Porque eu acho que já gera ansiedade nas pessoas o fato de ter um transtorno com o nome de transtorno de ansiedade. Você fala assim, não, o transtorno chama transtorno de ansiedade. Tô ansioso, não, tô ferrado. É o único todo mundo né? põe o diagnóstico. Mas né? é o único transtorno que o sintoma é o diagnóstico. Sim. E isso é complicado, porque, por exemplo, na depressão você fala, depressão é o diagnóstico, tristeza é emoção.
Então, qual é a dificuldade que as pessoas têm? É que quando elas sentem aquela emoção, elas já acham que está errado. E tem uma outra coisa. Existe uma ideia sempre de que a ansiedade é algo ruim e que a ansiedade atrapalha. Eu fiz uma pesquisa recente numa escola em Belo Horizonte, perguntando para as crianças como que eles se sentiam e tudo mais. 75% das crianças disseram que elas eram muito ansiosas ou totalmente ansiosa, 75%. Aí, quando eu perguntei se a ansiedade atrapalha, eles disseram, esses 75% que falaram que eram ansiosos, eles disseram que a ansiedade atrapalha, na mesma proporção, os mesmos 75%. Então, isso é sério. Pegando a deixa, assim, no que vocês estão colocando, né, a Rê colocou lá de trás, né, a hipervigilância, ela era protetiva, né, então, Sim. quanto mais vigilante você fica, mais você sobrevive. E o sujeito ansioso, ele tem uma ideia constante de que algo de ruim pode acontecer, alguma coisa pode dar errado, e ele não dá conta de lidar com aquilo. Né? Então, quando a gente fala assim, a ansiedade que me motiva, né? A ansiedade que me leva adiante, enfim, que me encoraja, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa ansiedade e transtorno, é a ansiedade que limita, Sim, né? Aquela paralisa. ideia constante, paralisa. Então, quando os alunos da escola falam, né, eu me sinto desconfortável, ou seja, me atrapalha, porque certamente eles estão paralisados, eles estão limitados em alguma área da vida deles ali, em função de algo de ruim pode acontecer e eu não dou conta de lidar com Eu isso. não sei, Simone, eu acho que pode ser até pela própria sensação, porque eu acho que a ansiedade, ela faz parte da gente. Eu acho que é todo mundo sente, porque a ansiedade vem do desconhecido, vem tanto da ameaça real, né? Quanto ameaça Como, percebida, né? Às vezes. Ou dentro de um desconhecido. Ou de Então, mudanças que você de vai mudanças, viver. de tudo. Então, não tem como a gente ficar totalmente plena se a gente saiu do nosso posto seguro, do nosso lugarzinho do previsível, né? Eu tenho um colega que ele é urologista, né? Como eu trabalho com sexologia, e ele faz uma analogia super legal trabalhando a questão de ansiedade com os homens dentro das dificuldades sexuais. E ele fala que, na época aí, né, da idade da pedra e etc., os homens tinham uma ansiedade porque tinha que enfrentar os leões reais. Verdadeiros. E isso vale para todas, para todo mundo. Hoje, os leões estão internos. Quais são os leões que nós carregamos hoje? Né? É a nossa percepção de mundo, né? O A mundo nossa está perigoso. cobrança, o que é que a gente está vendo, o que é que a gente aceita de modelos. E é lógico, quando você fala da questão se a ansiedade é o mal do século, eu acho que ela potencializou pelo tanto de informação que a gente tem. Porque Concordo. assim, eu acho que é uma realidade geral, tá todo mundo com sentimento de dívida, tá todo mundo com a sensação que está atrasado. Gente, não tem como não ter ansiedade. Não tem como, Não tem como não ter ansiedade. E vamos, olha, pegando o gancho do leão, Então, antigamente, eles tinham o perigo vinha, a ansiedade ativava o corpo, Sim. porque a ansiedade, ela tem uma função de sobrevivência. A gente se preparava biologicamente para ir lá, para lutar, para se proteger, para esconder. O nosso corpo estava todo preparado para isso. Tem as mudanças que ocorrem A no corpo. pupila, Renata falou, né? A pupila dilata, a gente libera suor, porque a gente fica escorregadio, então a gente tem mais chance de escapar. Enfim, o corpo tá pronto. Aí eu vou lá, me protejo e aquela ameaça acaba. E aí Quando o você leão- E o corpo regula. se equilibra. Isso, o corpo regula. se equilibra. E aí, o que está acontecendo hoje? Como o leão é interno, ele não não acaba. mata. Você não mata. Ele não acaba. Mas eu acho que aí a gente vai entrar numa questão que a Cida começou a falar, que são as percepções que as pessoas têm Sim. a respeito do que é a ansiedade em si, sobre a própria ansiedade em si. Então, existe uma ideia de que isso que eu estou sentindo é desconfortável. Como isso que eu estou sentindo é desconfortável, então é ruim. Não, a gente tem que fazer uma distinção. O que eu estou sentindo é desconfortável, sim. Mas isso não necessariamente é ruim. doença. Então, se a gente começa a entender que não é ruim o que eu sinto, que isso que eu sinto, ele serve para me proteger, quando eu tenho faço essa nova percepção a respeito dessa minha emoção e falo, peraí, se o meu coração bate mais rápido, o meu pulmão oxigena mais meu cérebro pensa mais rápido, ele me ajuda a pensar em soluções
difíceis para uma situação difícil. Então, isso vai me ajudar a pensar na hora da prova. Porque o que os meninos pensam na hora da prova? Eu não vou Se eu ter... fiquei ansioso, eu tô eu não vou dar ansioso, conta. não vou dar conta. Então, eles já fazem uma associação direta entre ansiedade e fracasso, o que não é verdade. Então, a gente tem que entender, eu tô ansioso, tô ansioso, mas que bom que eu tô ansioso. Quando eu falo isso com os meus pacientes jovens, os novinhos, né, eles começam a fazer isso, eles falam... Nossa, eles começam a gostar de fazer prova, eles começam a mudar a É um ideia. combustível, né? Peraí, não, eu posso usar isso aqui que eu tô sentindo A meu favor. de uma forma diferente, a meu favor. Então, eu acho que essa percepção de sensação, porque como a gente tem uma tendência, a alegria, então isso me deixou feliz, então isso é bom. Quantas vezes a gente tem coisas que deixam a gente feliz, que são coisas que fazem mal pra gente? Muitas. Por que as pessoas bebem e viram alcoólatras? Uhum. Por que as pessoas jogam e viram viciadas em jogos? Então, e a mesma coisa é com relação à ansiedade. A gente aprendeu a achar que toda alegria é boa, toda ansiedade é ruim, toda tristeza é ruim, todo medo é ruim, toda raiva é ruim, mas isso é um aprendizado equivocado que a gente precisa mudar. E a gente tem que validar essas emoções. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. É sempre o primeiro passo. Sim. Porque tudo que a gente sente tem uma função, né? Então, se não valida, já começa a entrar por caminhos errados ali, prejudiciais. Agora, se você que trabalha muito com as crianças, né? A ansiedade, você acha, uma pergunta, Uhum, fiquei curiosa para saber como é que tá isso na clínica infantil. Você acha que a ansiedade das crianças, ela vem porque os pais entendem que a ansiedade é algo de ruim? Então, meu filho tá ansioso, e aí eu sou mãe, eu começo a pensar, nossa, meu filho tá ansioso. Nossa, meu Deus, tá tendo alguma coisa de errado. Já meu fica filho, até com medo, né? O pai Você fica percebe com que às medo. vezes os pais trazem o significado da ansiedade negativa? Sabe o que acontece na clínica infantil? A gente sabe o quê? Criança ansiosa, né? Pais ansiosos, você tem uma criança ansiosa. Então, sempre que eu recebo uma criança ansiosa no consultório, Você já sabe eu a já origem vou dali. investigar os pais. Eu já sei que tem alguma questão ali. Ou a mãe ansiosa, ou o pai ansioso, ou ambos são ansiosos. E aí, esses pais, sem perceber, passam para a criança a ideia de que o mundo é perigoso, gente. Porque olha só, Sim. se esse copo de água entorna aqui, uma mãe que não é ansiosa vai falar, nossa, é ruim, o copo de água entornou. Pega um paninho para a gente poder limpar, vamos resolver. Uma mãe ansiosa... Caiu o copo de água no chão. Então, ela vai dando para a criança uma ideia de que o mundo é perigoso e, detalhe, os problemas não podem ser resolvidos. Sim, sim. Então, quando você fala assim, a atribuição da ansiedade, eles não têm essa percepção do nome ansiedade, da ansiedade em si, mas como ideia de que coisas não podem dar errado, porque se as coisas derem errado, É o está fim tudo do mundo. perdido. Aham. Só que, gente, as coisas dão erradas o tempo Sim, inteiro. sim. O tempo inteiro acontece coisa errada. E aí? Né? Não, Simone, você está falando isso, eu acho muito legal, porque assim, a maior queixa minha, né, lá na clínica, são as disfunções sexuais. Uhum. E o medo é o do dar errado. Uhum. Então eu falo, gente, tem vida depois de uma brochada? Olha que coisa maravilhosa! Vamos pro próximo passo. Entendeu? Tem vida, gente. Qual é A o solução, problema? né? Não é o fim do mundo, você não vai ter que morrer, você não vai ter que matar a outra, que é a única testemunha que tem. Gente, bem menos do que isso, sabe? Então, assim, eu acho que é uma falta de recurso de resolução de problemas para as dificuldades que a gente tem. E aí, é lógico que vai nos colocar totalmente vulneráveis, porque nós não temos garantia de nada, de nada. Eu, dentro da minha área da sexologia, eu falo, gente, a relação sexual é sempre uma aposta. Você não sabe o que vai acontecer. E Cida, pegando o que você está falando, né? Pensa bem, broxou, deu errado. Se Isso, tem véi. um Bate pro contexto... abraço, vamos beijar, vamos brincar, Não, volta pro começo do pois jogo. é isso. Qual é o problema? Tá valendo. Dorme de conchinha. Se Tá tem Tem um a partir do outro contexto, dia. assim... Gente, tem 500 saídas. Não, tudo pensa, se maravilhoso. tem um contexto, olha a crença, gente, tipo... E agora, o que a gente vai fazer? Bora dormir de conchinha, bora fazer alguma outra coisa? O problema vai ser resolvido. Agora, se não tem esse próximo passo... Sim.
É o acabou caos. ali, virou Eu um quero caos. morrer, virou abre um caos. um buraco, Ah, vou sumir. e Virou ó, um vamos caos. pôr pimenta nessa história que esse papo tá ficando quente, esse papo tá ficando bom. Onde que tudo começa, gente? Sabe onde que eu acho, Cidinha, Sim. que começa? Nessa ideia de autonomia. Porque vamos pensar, eu tenho autonomia. Como é que eu aprendo a ter autonomia? Resolvendo as coisas, É, solucionando sim. problemas. Então, ao longo da vida da gente, a gente desde pequenininho, a gente lida com várias situações onde a gente tem que resolver, a gente tem que lidar, driblar, a gente tem que, né, pra nossa sobrevivência. Hoje, né, os adultos que vieram de uma geração de mães mais protetoras, Sim, que sim. evitaram que a criança gerasse autonomia. Gente, eu tenho 4 filhos Adolescente, em casa. eu Sim. hoje. Autonomia nossa. é a vez de uma família com muitos filhos. Uhum. Agora, imagina se eu tivesse só um. Quantas coisas eu Sim, poderia sim. fazer por eles? E quando a Simone deu o exemplo do copo, eu fiquei pensando nisso. Vamos pensar na mãe ansiosa, protetora. O que ela quer evitar? Sim. O que essas mães querem evitar Não, uma quando mãe elas são ansiosa, ansiosas? o filho não pode andar de Uber sozinho, os cuidados vão além do necessário. Aí de ônibus nem fala, ônibus ninguém Sim. sabe o que é. Preparar a própria comida, não, o menino não pode chegar perto do fogão, Aham. né? Limpar a casa, ele vai sim, se o machucar. que essas mães querem evitar? Pois é, O que elas O querem evitar? sofrimento. sofrimento, Elas querem frustração. evitar, exatamente. Porque que do ponto de vista delas, colocar uma criança para poder realizar esse tipo de atividade é frustrar. E na realidade é o que você Aí, falou. deixa eu só fazer o gancho aqui, porque vai pra pegar com o que a Cida falou. Aí a mãe quer evitar que ele sofra. Que ele se frustre, que ele sofra. Eu sou uma boa mãe, eu vou evitar que o meu filho sofra. Então eu vou protegê-lo. Aí ele cresce, ele fica adulto e ele vai transar. Sim. E ele brocha. Ele não Pronto, sabe o que acabou. fazer. Aí a namorada broxou, ele olha e fala assim, ela fala, e agora? Ele vai ter que lidar. com Aí aquilo. chama a mãe. Aí o que faz? Chama a mãe. Mas sabe o que que é isso? Isso tem relação com a ideia de incapacidade que os pais passam para os Mas filhos. lógico. Porque aí na hora que você resolve tudo para ele, você resolve, você diz para ele, olha, se eu tô resolvendo para você, Você não tem capacidade. você não tem capacidade. É. É claro que o pai e a mãe, nenhum pai e nenhuma mãe quer dizer para um filho que eles não têm Sim. capacidade. É óbvio que não. É óbvio que eles querem é o contrário, que é o que você falou. Eles querem proteger e querem que ele não sofra. Só que a ideia que a criança entende Sim. com essa ação ele faz isso porque eu não sou capaz, então eu não dou Sim. conta. E aí a criança não faz, ela tem pouco repertório. Quando ela tem pouco repertório, o que vai acontecer? Vai ficar ansioso. O Ela vai ficar coleguinha ansiosa. fez uma brincadeira com ela que ela não gosta, ela não sabe resolver. Gente, e qual que é a estratégia do ansioso, né? Ele fica o tempo inteiro Só pensando em ameaça. evitando situações que podem dar errado. E o tratamento é exatamente o contrário, né? Eu falo para os pacientes assim, às vezes eu torço para dar errado. Por quê? Porque na hora que dá errado, você vai achar É a ruim, chance que você tem. mas você vai entender assim que você vai sobreviver, você não vai morrer disso. É verdade. Né? Então eles ficam o tempo inteiro. E olha como é que a vida fica cansativa, gente, porque o tempo inteiro você fica pensando assim, o que eu posso fazer para nada de errado acontecer? Qual o controle que a gente tem disso? Nenhum. Tá, Nenhum. mas eu acho que entra uma coisa que está aí como pano de fundo, que não é valorizado o processo de aprendizado, é valorizado o resultado. O acerto. Ah, verdade. Então, Cida. pronto, bem. Carol então, do entrou no verdade. jogo é para fazer Perfeito. gol. Uhum. Se não Perfeito. for para fazer gol, você não entra no jogo. E ponto. Uhum. E isso vale para tudo. Aham. Né? Mas- Então, assim, quantos pontos? Você tem que estar no primeiro lugar. O segundo lugar não representa. Você ter competido, você ter brincado, você ter se esforçado, você ter feito mais ou menos. É tudo na perfeição. Você sempre tem que estar no primeiro lugar. Ô, Cida, Gente, não tem como. Não É. tem como essa conta fechar. a questão foi por isso que eu fui estudar o sucesso. Porque o que eu queria entender? Quando eu fui estudar o sucesso, eu queria entender o fracasso que os jovens falavam. Porque eles o tempo todo falavam, eu sou fracassado. Eu falava, gente, mas o que faz uma criança de 14 anos ou 15 anos dizer eu sou um fracasso como pessoa? Né? E é um pouco disso. Porque passa-se uma ideia de que você não pode falhar. Então, se você falha, tá errado. E aí a gente tem que pensar que a fórmula da ansiedade, que a gente sabe aqui, que é muito interessante, quando é que a ansiedade vai diminuir? Na hora que você aumentar recurso Sim. e que você aumentar resgate. Para você, resgate é a percepção que você tem de que alguém pode te ajudar, ou seja,
uma outra pessoa pode vir, aquilo pode dar errado, mas alguém pode vir ali e me salvar, alguma coisa de eu boa sei pode o que acontecer. fazer para poder Sim. resolver o meu problema. Eu posso não conseguir resolver, Sim. mas eu posso pedir sua ajuda Sim. que você vai me Sim, ajudar. aí a gente fala de recurso também. Qual que é o recurso? Então, se ele aumenta a ideia dele de recurso, que são as ações que ele pode fazer, e as pessoas que podem ajudá-lo, o que, que vai acontecer? A percepção dele de ameaça automaticamente cai. Sim. Então, eu diminuo aquilo que me ativava na ansiedade. Eu vou diminuir a minha ansiedade, por quê? Porque eu vou olhar para aquilo ali e vou falar, peraí, se isso acontecer, o máximo que vai acontecer é eu ficar chateado com essa história. Eu consigo lidar com ficar chateado, né? Uma pessoa, uma vez, a gente voltando nessas questões aí dos casais, né? Um paciente uma vez falou, olha, eu tô com uma namorada, mas que ela é a pior pessoa que eu queria estar na face da terra. Eu não queria estar namorando essa pessoa, mas eu tô apaixonado por ela. Né? Como é que eu faço, assim, tipo, eu tenho que ficar com ela porque eu tô apaixonado por ela, né? Aí eu questionei, falei, se ela se ela terminasse o namoro com você, o que ia acontecer? Eu ia ficar chateado. Quanto tempo você ia ficar chateado? Ele falou, uns 6 meses, e aí? E depois, o que ia acontecer? Eu ia encontrar outra pessoa, eu ia conhecer outras pessoas. Então tá, então olha só, ela nem é sua namorada direito, porque nem era uma namorada direito, era uma ficante complicada que ficava com ele mais metade da cidade. Mas não é por causa disso, Né? gente? Muita coisa Não. nessa hora. Mas a questão é, ele não queria ficar com ela. E ele estava se sentindo ansioso. Por quê? Por que ele estava se sentindo ansioso? Porque ele estava entendendo. Eu tenho que ficar mesmo porque eu não tenho recursos a qualquer custo, porque como eu estou apaixonada, eu tenho que ficar a qualquer custo, porque eu não tenho recurso para lidar sem ela. Aí, na hora que ele entendeu, peraí, eu vou ficar triste. Vai acontecer isso, eu posso acontecer isso, eu vou sobreviver. E isso daqui é uma coisa que eu vou sofrer ali um tempo, talvez eu sofrer menos do que eu estou sofrendo agora. Na semana seguinte ele voltou e falou, acabei aquela história, tô ótimo. Então, assim, por quê? Porque resolveu e não tinha mais ansiedade. Você conhece, Renata, a historinha do homem menos ansioso do mundo? Você tá contando aí, eu tô lembrando. Diz a lenda, né, que tem um jeito de você não sentir ansiedade. Eles foram naquelas épocas dos cowboys, eles fizeram, eles estavam num bar, vários homens ali num bar, e entrou os inimigos lá do povoado inimigo, entraram armados e tudo mais, e um dos homens não se mexeu. Ele não teve essa reação de correr, de lutar, ele ficou paradinho. E aí eles foram, né, depois, investigar, por que você não se mexeu? E aí ele tirou do bolso 2 pistolas daquela época, que eram as mais potentes de todas, ou seja, ele estava armado. E as armas, que são as estratégias, os recursos de enfrentamento, eu sei o que fazer, eu consigo solucionar, elas te deixam mais tranquilos. Sim. Então, se você sabe o que você tem que fazer, você se acalma. Você não fica tão ativado pela ansiedade. Pela aquela situação que vai acontecer. Você fala, peraí, não, mesmo que o pior aconteça, eu dou conta. Os outros não estavam armados, ele estava. Hashtag existe vida depois de uma brochada. Agora, olha só, né? Vamos pegar essa questão da ansiedade no sentido de, se não me engano, essa estatística que você trouxe, existe uma perspectiva de, em 2020, o Brasil ser o país mais ansioso do mundo, e isso acabou se concretizando, se não me engano, em 2019, né? E o que está acontecendo hoje, eu acho que a pandemia piorou isso, não só em função da pandemia, tá? Mas pelas estratégias que a gente passou a utilizar na pandemia. Vejo isso nas crianças, vejo isso nos adultos, em todos os ambientes. Está todo mundo, assim, a gente tem que fazer muita coisa o tempo inteiro. Né? Então, a gente não está se dando tempo de descansar, de relaxar, de refletir, o tal do ócio, que é o momento mais criativo que a gente tem. Então, a gente fica muito inundado em afazeres, né? Quando a gente está fazendo nada, vem o sentimento de culpa, né? Então, assim, eu estou culpado porque eu estou aqui parado, não estou fazendo nada. Preguiçosa, lerda, tem gente então, passando assim, na minha frente. Então, a gente está sendo reforçado e talvez reforçando, né? A gente está sendo reforçado o tempo inteiro de quê? Você tem que produzir. Gente, tem profissões, né, que eu falo assim, o pessoal trabalha de uma forma extremamente questionável, né, assim, trabalha horas, que você fala assim, como é que essa pessoa trabalha tantas horas semanais, né? Tem lá, a expectativa é que você trabalhe 44 horas semanais. Chega uma pessoa e fala assim,
eu trabalho 100 horas por semana. O que é isso? Só que aí na hora que você trabalha 100 horas por semana, o que acontece? Olha, Dá para trabalhar. dá para trabalhar sim. 100 horas, bora lá. Então, se você é o dono, você exige o trabalho de 100 horas, e se você é autônomo, peraí, eu posso trabalhar 100 horas também. Então, as pessoas estão se perdendo muito nisso, né? Mas, Assim, ô, Simone, eu acho que a pandemia ela deu uma sacudida em referências de... Porque como essa coisa de online, eu tenho vários clientes que foram para a praia, que estão, assim... Eu tenho uma cliente que ela trabalha, Concordo que com ela você. mexe com mídias, etc. Ela foi para a praia, falou, Cida, eu nunca me senti tão feliz. Foi para Caraíba, fazendo artesanato, brinquinho, pagando o aluguel dela. Com isso. E o dinheiro do salário, do trabalho, ela tá guardando. Ela falou, eu não quero, não sai daqui. Eu ia falar que isso que a Ci tá trazendo tá com os dias contados. Porque tá insuportável. Tá, A gente tá vem, aguentando. assim, de um ciclo de valor pelo desempenho, Sim. valor pela excelência, valor pela produtividade, que é um ciclo historicamente aí que nos coloca aqui hoje. Mas isso tá levando ao colapso mental, porque o nosso tem um fato, o nosso cérebro, máquina, não evolui na evolução do mundo. O mundo evolui numa velocidade que nós, humanos, não conseguimos acompanhar. O nível de mudança das coisas, gente. Nosso cérebro não acompanha a velocidade da mudança. Então, esse descompasso, porque, gente, na época dos nossos avós, elas passavam uma geração toda sem grandes mudanças. Olha a nossa geração. Olha o que a pandemia trouxe, olha o tanto que a gente está mudando aceleradamente. E a previsão é que a gente tem que mudar ainda mais. Porque é nova economia, é um novo mundo, é o novo normal, e o nosso cérebro é o mesmo. Né? A gente não consegue essas mudanças no nível na velocidade que as coisas acontecem. E eu acho que está acontecendo esse novo ciclo vindo. Que são as pessoas começando a entender o prejuízo do foco no desempenho, prejuízo muito grande, né? enorme, Eu acho que, assim, e fazendo novas escolhas. Eu acho que não tem nada que nos coloca mais vulnerável que a morte. E uma pandemia no âmbito mundial, porque ficava assim, os velhos, a faixa etária ou de risco, e na hora que começaram a morrer todo mundo, e assim, é um campo minado, você não sabia. Foi para o hospital, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, você saber, assim, lidar, né? Porque uma coisa é você ficar sabendo da guerra lá de não sei aonde. Outra coisa é estar dentro da sua casa, você começar a perder parentes, pessoas próximas, amigos próximos, né? E você fala assim, gente, o que eu tô fazendo? O que eu quero? O tanto de amigos que falam, desacelerei, tô focando no que... Eu tenho um projeto de metas há 20, 30 anos... Mas eu não quero morrer nesses 20, 30 anos. Eu quero que esses 20, 30 anos tenham significado, que eu desfrute, que eu tenha vínculo, que eu beba, que eu coma, que eu possa aproveitar. Né? Ou seja, a iminência da morte trouxe um novo olhar para a vida. Eu tive as duas situações no consultório e é dividindo mesmo, né? Porque assim, muita gente adotou essa postura de vou para o interior, vou para uma praia, vou aproveitar a oportunidade de curtir a vida de uma forma diferente, né? Claro que considerando pandemia, enfim. Mas também vários pais, por exemplo, com as crianças tendo aula particular, aí aula de inglês online, aula de educação física online. Então, eles ficaram muito perdidos nisso. E as crianças, gente, hoje a gente dá o diagnóstico cada vez mais cedo. Então, crianças com 3 anos e 9 meses, né? 4 aninhos aí com diagnóstico de ansiedade. Mas essa cobrança pelo resultado, aí eu ia dizer sobre a questão do sucesso, por exemplo. Se a gente liga as mídias, né, num geral, e entre nós mesmos, as pessoas estão sempre falando, porque fulano é muito bem sucedido. Então, mas se você liga a televisão, qual que é a noção de sucesso que as pessoas têm? Neymar, Anitta. Então, assim, são pessoas que fizeram feito. Então, assim, a noção de sucesso geralmente é poder, dinheiro e status. Sim. Então, e isso, quando eu fui pesquisar a questão do sucesso, eu achei muito interessante, porque em muitos livros não tinha o conceito. Não existia o conceito. Porque já está implícito que o conceito é esse. Só que quando eu perguntei para as pessoas o que para elas significava ser bem-sucedido, não foi isso que elas entenderam.
Então, e quando eu pedi qual que seria a coisa prioritária para elas, em ordem de prioridade, para elas se considerarem bem-sucedidas, em primeiro lugar veio a família. Eram 9 elementos, dos 9 elementos, o dinheiro foi o 7º, a fama foi o 8º e o poder foi o 9º. E 60% pôs família em primeiro lugar, do mesmo jeito que 60% pôs poder em último lugar. Aí a gente fica pensando nisso. As pessoas estão perseguindo, a reflexão que eu ia fazer era essa. O que eu descobri na minha dissertação foi, as pessoas estão perseguindo algo que elas não querem. Sim. Estão automatizadas a procurar e perseguir uma coisa que elas não querem. Não que o dinheiro não seja importante. O dinheiro apareceu na família, o dinheiro apareceu na minha pesquisa como algo relevante até certo ponto. Quando eu dividi por salário, por exemplo, as pessoas que ganhavam de 0 a 2 salários mínimos, 50% delas se considerou bem-sucedido. E foi crescendo. Até 8 a 15 salários mínimos, 80% delas se percebiam bem-sucedidas. Agora, as acima de 15 salários mínimos, só 60% diminuiu. Aí, quer dizer, você vê que não é o dinheiro que realmente está importando. Até certo ponto vai subindo. Por quê? Porque gera bem-estar. Então, a gente viu que o dinheiro é importante para te dar tranquilidade, para você viver bem, dignidade. E aí, as pessoas mudaram essa coisa. Então, fica todo mundo ansioso, sim, naquela coisa querendo mais. E, na realidade, se você tiver um X ali, você às vezes vai ter uma vida muito melhor do que você tiver 10X. Isso não significa que você precisa ficar com pouco. Você pode sempre, sim, buscar, criar estratégias para você ter uma vida melhor, mais confortável. Renata, e isso você está falando, né? Eu acho muito interessante, porque tem muitos pais que justificam a quantidade, né, de horas trabalhadas para dar o melhor para os filhos. E muitos filhos, os filhos não estão querendo isso, eles estão querendo a presença. Tempo, né? Mas eles estão querendo a brincadeira, É. eles estão querendo... Então, assim, você trabalha, você fica ausente, você não tem tempo, ou você não olha um desenho, ou você não brinca, você não come uma pipoca junto, você não sei o quê, para depois deixar o quê? Para eles, né? Então, eu acho que tem uma incoerência. É confusão mesmo, não é só, né? Os filhos que não querem. Às vezes, esse aí também, que trabalhou para poder dar o melhor para o filho, às vezes ele está preocupado em comprar um brinquedo X para a criança, enquanto que a criança quer que ele sente do lado dela para brincar, para fazer uma casinha de papel ou um vínculo, aviãozinho. Né? É a convivência. É a convivência. E ele também, às vezes... Seria muito mais interessante para essa pessoa se ela valorizasse essas pequenas coisas. Então, eu acho que a gente está se perdendo num automatismo. Eu acho que a questão da ansiedade hoje, ela tem relação com automatismos daquilo que a gente entendeu, que a gente tem que perseguir, buscar, procurar. Né? A ansiedade é uma antecipação. Eu tenho que me antecipar, eu tenho que estar sempre me antecipando. Eu quero comentar uma coisa do que vocês estão falando. É o seguinte, tem um filme, eu não sei se vocês assistiram, se chama O Quarto de Jack. Sim, eu acho bem legal. E eu sim, recomendo muito para os pais, porque aquele filme ele traz o seguinte, né? O menino vive no quarto e a mãe, ela conta a história para o filho de que o quarto é o mundo. E a criança fica bem ali, ela não fica angustiada, ela não sofre. Ela é relativamente feliz, né? Claro que a felicidade é questionável, mas enfim, ela é relativamente feliz ali. E aí, quando ela sai daquele quarto, aquela criança fica ameaçada, né? Tipo, que tanto de barulho, que tanto de gente, que tanto de coisa. Então, quando os pais têm essa preocupação, né? Assim, eu quero dar um brinquedo, eu quero dar o melhor. Isso, gente, é perspectiva dos pais, agora, né? Em pandemia. Ah, Simone, vou ter que tirar o meu filho da escola por uma questão financeira. Gente, qual o problema? Se você chegar para a criança e falar para ela assim, olha, eu vou te mudar para uma escola super legal. Uhul, tô mudando para uma escola legal. Filho, papai tá passando uma situação difícil. Eu não consigo mais pagar a sua escola. A nossa vida tá difícil daqui para frente. A criança já entra naquela nova escola assim. Eu estou perdida, essa escola é ruim, né? Então, os pais, eles fazem isso tanto para eles quanto para os próprios filhos, mas a atribuição que a pessoa dá para o que ela está vivenciando. E aí eu fico pensando assim, o que a gente pode falar para o pessoal no sentido de como lidar, gente, com a tal da ansiedade?
né? Sim. Como lidar com a ansiedade? O que fazer para poder acalmar? O que fazer para poder não ficar atendendo essa expectativa, né? Social de produzir, de ter que trabalhar muito, de ter que ter sucesso, né? De ter que ter... eu tenho que ter número de seguidores, eu tenho que ter curtida, eu tenho que dar conta, meu trabalho tem que ser bom. Ou seja, o que a gente precisa fazer para isso? O que vocês pensam? Eu fico escutando, são tantos pontos de vista, né, sobre o mesmo tema, e eu acho, que primeiro a gente tem que entender o que é uma ansiedade boa, Sim. que vai me Uhum. ajudar, Uhum. uma ansiedade produtiva, o que é uma ansiedade que está me atrapalhando. Então, eu acho que quando, né, quem está nos ouvindo, quando tem a ansiedade que traz prejuízos, que paralisa, que impede a pessoa de funcionar nas áreas da vida, essa pessoa tem que procurar um profissional, tem que procurar um terapeuta, porque tem tratamento. Então, algumas coisas, quando a gente fala, parece fácil, né? Então, assim, algumas características da ansiedade demandam um tratamento, e hoje tem tratamentos eficazes que vão ajudar as pessoas. Mas existe a ansiedade, que é a ansiedade natural, que é a ansiedade que vai colocar a minha vida em movimento. Porque a ansiedade, ela vai te preparar para um movimento, vai te preparar, às vezes, para alcançar um objetivo, uma meta. E aí, pegando o que a Renata falou, qual é o objetivo? Será que o que eu estou perseguindo com a minha ansiedade é o que eu quero para mim? Porque se eu estou perseguindo alguma coisa com a minha ansiedade e nunca chego lá, e nunca me sinto feliz, eu estou perseguindo dar felicidade para o meu filho, dar uma condição legal para o meu filho através do trabalho. E eu olho meu filho está triste, está carente, está desamparado. Então, é a gente fazer um reposicionamento de metas, de objetivos, de propósito, de sentido e direcionar nossa ansiedade, canalizar nossa energia para aquilo que está alinhado, que está coerente, que está de acordo com o que a gente quer. E eu acho que quando a gente pensa na ansiedade biológica, né? A ansiedade, ela pode ter várias manifestações. Pode ser uma ansiedade mental, pode ser uma ansiedade no corpo. Cada pessoa vai manifestar de uma determinada maneira. Mas uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes é que nós adultos temos a capacidade de regular essa ansiedade. Então, a gente tem uma sensação de que é insuportável sentir ansiedade. Talvez porque a gente foi poupado de sentir, ou porque a gente não foi, né, bem orientado quando vem a ansiedade. Mas nós somos capazes de suportar aquela ansiedade. E quando a gente cria essa resiliência neural de suportar aquela emoção, sem que a gente ache que vai morrer, que o pior vai acontecer, a gente começa a criar como se fosse uma casca resiliente para suportar determinadas emoções, né? Eu sempre lembro de uma vez os meus filhos chegaram muito ansiosos em casa e o Estevão falou assim, vai lá, conversa com eles. Na verdade, o que ele queria? Tira essa emoção de dentro deles. E eu falei para eles, se eu tirar essa emoção, eles não vão perceber que eles são capazes de sobreviver mesmo com a ansiedade. Eu acho que talvez essa seja a minha mensagem, de que a gente pode seguir em frente mesmo com a ansiedade, a gente pode lidar com as coisas mesmo com a ansiedade, nosso cérebro adulto é capaz. E se a gente não está dando conta, tem tratamento. Procura Sim, ajuda. eu acho que a minha sugestão é fazer as pazes com a ansiedade. Né? Deixar de verdade. ter esse olhar de inimigo por uma primeira sensação que parece que é de desconforto, que é de incapacidade, né? E olhar, assim, o que isso está me fazendo, o que está me despertando, o que está me trazendo que é um sentimento diante de uma coisa nova e que isso pode... eu posso encarar como uma capacidade minha. Sim. Né, de Como resolver. uma aliada. Sim, porque a ansiedade é nossa companhia. Ou você trata como inimiga, ou você trata como aliada. Isso aí. Eu vejo que a vida é um desafio. Sim. E viver é um desafio constante. Então, nós vamos ter desafio todos os dias. Se eu olho para o meu desafio e falo, não sou capaz de enfrentar, já ferrou, já fiquei ansioso e a coisa já complicou. Se eu olho para o meu desafio e falo, olha, mais um desafio para fazer parte da minha coleção, e quanto mais desafio eu fizer, mais preparada eu vou ficar, porque eu acho que a gente precisa ter um olhar caridoso para aquilo ali. Falar, olha, tá tudo bem, tá tudo ok. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu ficava muito ansiosa quando eu tinha dificuldade de dormir à noite. Vou colocar assim, eu aqui para vocês. Quando eu chegava à noite e eu via que eu tinha perdido o sono, eu ficava mais ansiosa porque eu falava, nossa, eu não sou ninguém. O meu pensamento era assim, eu não sou ninguém
amanhã, porque eu amanhã não vou dar conta de trabalhar. E, na realidade, no dia seguinte, era um martírio. E era assim por um tempo. Até um dia que eu comecei a perceber, falei, peraí, quando eu perco o sono, eu acho que eu não vou ser ninguém no dia seguinte. Mas quando eu durmo pouco, por outros motivos, por que eu dou conta? Aí eu falei, peraí, então esse pensamento não é verdade. Eu dou conta de não dormir à noite. Então, isso não é verdade, né? Às vezes, eu precisei viajar de madrugada e, às vezes, dormia 3 horas naquela noite e no outro dia eu estava bem. Vai pra uma festa, volta feliz. Volta Você feliz. zera bem no outro dia. Você estava bem, mudei o meu pensamento. Aí, eu mudei esse pensamento. Depois que eu mudei esse pensamento, quando eu vou dormir à noite, que eu tô mais nessa ansiedade, às vezes eu levanto, vou fazer uma outra coisa e tal, até me dá um pouquinho de sono, eu volto e durmo, eu já sei. Nada Meu de pensamento é assim, amanhã eu posso até estar cansada, porque a gente não tem que pensar, vou ficar ótima. Eu posso até saber, amanhã posso até ficar cansada, é natural, mas é bom porque aí amanhã, depois à noite, eu durmo mais cedo. Acabou, eu já diminuí essa minha ansiedade. Aí outro dia eu tive essa dificuldade de dormir. Aí, em vez de levantar, que é o que eu costumo fazer, eu falei, eu não quero levantar para fazer nada. Hoje eu vou descansar, mesmo que eu não durma, não tem Vou problema descansar não dormir. acordado. Vou descansar acordado. E fiquei de olhinho fechado, rezei, pensei. O pensamento foi para outro lugar, fiz mindfulness, né, gente? Mindfulness, para quem não sabe, é um tipo de meditação, é o momento presente. Fiz exercício de respiração, fiz um monte de coisa. E não vi o tempo passar. Foi muito engraçado, porque assim, eu fui vendo, eu ia olhando e falava, agora deve ser tal hora. Aí eu olhava, era aquilo mesmo. Eu fui vendo mais ou menos de hora em hora, meu tempo passar. Mas o que eu tô dizendo, não vi o tempo passar, não senti aquilo pesado. Não senti aquilo ruim. Então, o que eu percebo? Eu entendi, eu me vi ansiosa em alguns momentos, falei, tá tudo bem, amanhã eu vou dar conta. O dia seguinte foi maravilhoso. Então, foi um dia sensacional. Então, eu falo, quando você faz as pazes com as emoções, e aí eu posso dizer que nesse dia eu tive alguns momentos que eu fiquei ansiosa, porque eu queria dormir. Então, meu corpo entende como uma ameaça. Eu quero dormir e não estou conseguindo. Então, fiquei ativada, entendeu como uma ameaça, fiquei ansiosa. Mas eu entendi que estava tudo bem eu ter aquela ansiedade, que a minha meta no dia seguinte seria cumprida. Acabou. Então, o que eu acho que a gente precisa, eu tô dando esse exemplo, assim, porque isso acontece muito com a gente, né? A gente, às vezes, fica ansiosa com coisas bobas, com sensações que a gente está tendo, com pensamentos. Gente, ansiedade é normal, é natural. E se eu lembrar que naquele dia que eu tinha aquele trabalho de última hora para entregar e que eu estava sem tempo, que o que me ajudou foi a minha ansiedade, eu acho que a gente faz mais as pazes com ela. Então, né? a dica é faça as pazes com a sua ansiedade.